eu comecei a ver que às vezes a gente prescrevia muito medicamento que não tinha tanta necessidade. Hoje acontece isso muito no meu consultório. Vem os pacientes de polifarmácia, o que eu faço? Eu tiro muita coisa que não tem necessidade. Suspende, pelo menos metade. Não, é sério. E ele já melhora muita coisa só de suspender coisas ali. Somente idoso, né, irmão? E vai tomando um monte de coisa que não está precisando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao SaúdeCast, que é o nosso novo podcast sobre saúde, qualidade de vida, longevidade. Neste podcast, nós vamos trazer as maiores referências do Brasil em saúde. Tudo o que você precisa para viver mais, melhor e o mais importante, com saúde, né? Viver mais sem saúde não adianta muita coisa. E hoje nós temos um convidado sensacional. Nós vamos falar sobre cardiologia, nós vamos falar sobre colesterol, vamos falar sobre suplementação e vamos falar sobre medicina integrativa. Isso mesmo, aquela medicina que realmente trata você, evita que você tenha a doença. E é com muito prazer que eu dou as boas-vindas ao doutor João Paulo Cimini, cardiologista, médico integrativo e que nos brindou aqui com a sua presença. Muito obrigado, João Paulo, e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos fazer um bate-papo aqui. Espero que seja sensacional, que a gente consiga levar para todo mundo que está assistindo, né, boas dicas e uma interpretação mais fácil daquilo que a gente trabalha no dia a dia na medicina, na parte da cardiologia e da medicina integrativa. Não, João, o João Paulo, pessoal, é um camarada diferenciado, viu? Dá palestra no Brasil inteiro, tem um conhecimento muito grande e atende, não tem agenda não, tá? Mas atende em Belo Horizonte. Vai que você dá sorte que alguém desiste, você consegue uma agenda com ele, a gente vai passar o contato dele aqui no final dessa conversa. Então acompanhe até o final, hein? Esse podcast, essa conversa é imperdível. Antes de começar, João, eu quero te presentear aqui com o kit de suplemento da Nutriage, especial, pensado para você. Tem tudo aí que eu sei que você gosta. Tá aí, ó, para cardiologia, magnésio. Está aí, ó, para cardiologia, coenzima Q10. K2. DKK2, vamos falar sobre isso depois. Ômega 3. Ah, o ômega com EPA, tá? 1000 de EPA. Coenzima Q10, você falou. A coenzima da Nutriage é com taurina, muito interessante. Ó, e o magnésio ultra, né? Com 3 tipos de magnésio. 3 tipos de magnésio. Bem interessante. Taurato, bisglicinato e o magnésio glicina. Ótimo. Que é o seu favorito, parece, né? O glicina. Adoro, adoro. Obrigado aí pelo presente. E a creatina aí pra você, ó, dá aquele shape, hein? Com HMB, né? Com HMB e com taurina. Fala aí pra gente o HMB pro pessoal de casa. Cara, o HMB, hidroximetabutirato, é sensacional. Ele ajuda na prevenção. Sabe aquele catabolismo? Porque quem faz exercício não quer perder músculo. Então o HMB, além de aumentar a sua energia, vai proteger a sua massa muscular. Olha só, já que você falou disso, eu pedi pra você falar, o HMB, outro dia eu atendi um paciente que ele veio tomando um HMB. É mesmo? Um médico convencional prescreveu. Tem alguém da indústria, que eu não sei qual laboratório que é, que eles estão partindo muito já para essa parte de suplementação, né? Sim. Eles já abriram o mercado. Então tem vários suplementos que é vinculado a grandes indústrias. Sim. E o HMB, eles fizeram uma linha com HMB para tratar a fragilidade do idoso, no caso, a sarcopenia. E a família falou que a massa muscular melhorou, assim, absurdamente. Melhora, sensacional. A creatina para o idoso. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. A creatina para o idoso é um suplemento quase que obrigatório, exatamente por causa da sarcopenia, né? Sim. Para proteger a massa muscular. E associado com HMB e com taurina, que vai dar aquela... Porque a taurina é interessante, né? Ela dá aquela energia, né? Ajuda ali na mitocôndria, na geração de energia. E ela também atua lá como indutor do GABA, que melhora a produção do ácido gama-aminobutírico, que dá aquele relaxamento. Então ela tem essa função dupla. Muito legal. Tenho certeza que você vai aproveitar esses suplementos aí
Obrigado. E depois você vai nos falar se Depois é bom mesmo, se não é. Depois eu vou dar meu relato, mas tenho certeza, vindo de você, é sempre coisa boa. Sensacional, pessoal. Pessoal, a Nutriage Suplementos é especializada em suplementos para 40 mais, tá? Porque os 40 mais, 50 mais, 60, 70 mais precisam, primeiro, de doses mais otimizadas, doses maiores. E depois precisam também de combinações específicas exatamente para você melhorar a saúde, a imunidade, a energia. Então, vai aparecer aí, viu, pessoal? Coloca aí o site da Nutriage. Vou pedir para colocar na descrição e vou pedir para colocar o QR Code também. Coloca o QR Code da Nutriage e que você vai ver que linha sensacional. Claro que eu tomo, né? Que eu não sou bobo e eu já estou com 51, meus amigos. E aí, eu não sou nem 40 mais, eu sou 50 mais. Já. Cheguei lá. Vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo. Bom, primeiro eu queria saber de você por que você começou na faculdade de medicina ali, você teve contato, não é? Com o conhecimento, vamos chamar de clássico da medicina, que eu sei que isso tem melhorado, eu sei que isso tem avançado, mas na minha época eu formei nos anos 90. Então eu formei em 97. Olha, estou entregando, eu já falei a idade. Formei em 97. E eu observava na formação da saúde em geral, e aí todas as áreas da saúde, uma visão muito de tratar a doença. Então, paciente, primeiro que ele só procurava o médico com alguma dor, com algum sintoma, com algum problema, com alguma doença. Então, o diabético ele já ia atrás do médico quando já estava a diabetes instalada. A hipertensão, mesma coisa, instalada. Então, eu via nessa época uma visão ocidental, e aí era no Ocidente todo, não é só no Brasil, de tratar a doença. Como você teve essa formação também, você já vem depois, uma turma depois, se formou bem depois, ainda era essa visão, né, de tratar a doença, de tratar e pior ainda, tratar o sintoma, que é pior que tratar a doença, né? E como você percebeu essa visão mais integrativa e como que você percebeu essa necessidade de tratar o paciente para que ele não adoecesse? Para proteger a saúde, que é muito mais barato, muito mais interessante, muito melhor para o paciente tratá-lo para que ele não adoeça do que depois ter que tratar os sintomas e todos os problemas que vêm com as doenças degenerativas. Como é que foi essa sua caminhada, esse seu despertar? Na verdade, isso aí eu não despertei disso na faculdade, sobre isso na faculdade, porque na faculdade o que acontece? A gente está naquele meio ali e você vai levando aquilo um dia após a outro, você liga um automático, vamos dizer assim. Né? Então, na faculdade é uma coisa que você liga um pouco automático, tem os professores ali para ensinar e você não está ali colocando na prática, na vivência. Eu despertei muito para isso, foi quando eu comecei a atender no meu consultório. Né? Aí eu terminei a faculdade, trabalhei 2 anos em posto de saúde, né? Trabalhei vamos dizer assim, em roça, né? Que é a melhor escola que tem, né? Trabalhei 2 anos e meio. Atendia em vilarejo, atendia até em escola, não tinha um posto de saúde, eu ia na escola para atender o pessoal. Sim. Mas naquela época foi interessante, né? Um aprendizado muito legal. E depois eu fui para Belo Horizonte fazer a cardiologia, terminei a cardiologia, eu abri um consultório. Vamos começar agora, né? Aquele caminho clássico, né? Vou começar minha carreira agora e vamos ver que caminho que nós vamos seguindo aqui. E antes da gente começar a nossa conversa, eu falei isso, né? Eu falei que com 6 meses da cardiologia, eu já fiquei um pouco desanimado, porque era o quê? O paciente vinha com a pressão alta, eu dava um remédio para pressão. Sim. O paciente vinha com colesterol alto, eu dava um remédio para colesterol. E aí tinha o AS, né? Antiagregante. O antiagregante, que antigamente falava muito dele no sentido de prevenção. Teve uns estudos agora meio conflituosos, né? Sim. Falando que pode aumentar um pouquinho o sangramento, se você der para alguém que nunca teve um infarto, alguma doença cardiovascular, mas tem uma parte da literatura que fala que ele também é bom na prevenção em doses menores, enfim. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas isso com 6 meses ficou cansativo. E eu não via que eu conseguia... Ficou uma coisa automática, né? Virou automático. Virou a verdadeira receita de bolo. Então, tem dia, vamos botar aí num dia inteiro, tem dia 20 pacientes, as prescrições não mudavam de acordo com os pacientes.
A maioria vai no cardiologista por quê? Porque está hipertenso. Ou está com colesterol alto. Ou ele já teve um infarto e vai lá para renovar uma receita e ver se vai continuar com AS ou não. Então, com 6 meses vendo isso, aquela receita de bolo já me incomodava. Não era isso que você tinha pensado? Não era isso que eu pensava. Eu pensava que eu como cardiologista, eu trazia um impacto na vida da pessoa muito melhor. Diferente do hemodinamicista, né? O hemodinamicista, gente, é o médico que faz o cateterismo, né? Isso. Então, se alguém vai infartar, ele vai lá e abre uma artéria que está infartando, pô, salvei uma vida. Sim, já é um caso agudo, né? Você chega ali, faz isso, aquilo, né? Dá um bem-estar pro cara, uma sensação. Agora, você que é um clínico, que você está ali, né? Não é nada urgente, que você está ali para melhorar a qualidade de vida da pessoa, para tentar melhorar o paciente, com esse AS e antihipertensivo e remédio colesterol, eu não conseguia. E, né, a gente não chega lá e só fala o que você está sentindo e toma isso e tchau. A gente bate papo, a gente quer saber como é que tá o sono, como é que você tá sentindo. Doutor, eu tô com muita dor no corpo, não tô sentindo bem. Tô fadigado, minha energia não tá boa. Eu via que a maioria das pessoas estava acima do peso, fadigada, cansada, e eu não conseguia ajudar elas de alguma maneira, porque o que eu aprendi foi só sobre o colesterol. Né? A verdade colesterol alto é ruim, né? A cardiologia, infelizmente. A gente é voltado fala só de colesterol. Então, todas as aulas que eu tive foi sobre colesterol. Eu não tive aulas sobre mais nada além disso. Então, isso foi me frustrando e isso fez eu sair de onde? Da minha zona de conforto. Eu falei, não, eu preciso mudar o meu jeito de atender. Eu preciso ajudar a melhorar as pessoas e eu não posso ter feito medicina mais a cardiologia para ficar parado só nisso. Aí, nisso, a medicina integrativa foi entrando na minha cabeça, que eu nem sabia que na época eu chamava integrativa, né? Sim. Eu fui começando através dos vídeos de YouTube, né? Fui vendo alguns médicos falando algumas coisas e falei, isso faz sentido. Opa, interessante isso aí. Isso aí eu não conhecia, quero entender mais sobre isso. Né? E aquilo foi abrindo as portas, né? E ali eu fui mergulhando mais de cabeça nisso. E foi um caminho sem volta, né? Porque eu comecei a ter bons resultados no consultório. Lógico que nesse meio tempo tive resultados que não foram tão interessantes que eu achei que ia ser. Mas depois, com a prática clínica, a gente vai ajustando aquilo que a gente prescreve. Né? Lá, depois a gente pode até conversar sobre isso. Lá atrás eu usava uma dose de magnésio muito baixa para as arritmias. E tinha um resultado, mas não era tão bom. Depois eu fui ajustando aquelas doses e comecei a ter resultados fantásticos. Então, o consultório nosso, ele é ciência, né? Isso é uma ciência que a gente está praticando. Então, tem gente que fala que o magnésio não funciona, que isso é besteira, que isso é balela. Não, é para quem não tem prática com isso e quem não tem a vivência com isso. Porque a partir do momento que você começa a prescrever, você vai colhendo os resultados, você vai vendo os belíssimos resultados. Então, eu fui colocando isso um pouquinho no dia a dia dos meus pacientes da cardiologia, né? Aí eu começava a pedir uma B12 a mais, uma vitamina D, pedir um estoque de ferro, que isso a gente não aprende a pedir. Você olha no hemograma, pela medicina clássica, se tem anemia na hemoglobina, ou não. Ou não, Se não tem anemia na hemoglobina, vida que segue. Ferritina de 400 não quer dizer nada, né? E ferritina de 5 não quer dizer nada, porque se a hemoglobina tá boa, não tem problema, certo, né? Tá tudo certo. E uma ferritina de 4, o paciente ele tem uma hemoglobina boa, ele não tem anemia no hemograma, deixando isso claro. Anemia é uma coisa, deficiência de ferro é outra. Ele não tem anemia no hemograma, mas ele não tem ferro no organismo. Então ele está fadigado, ele está cansado, a tireoide não funciona bem. Nas mulheres que reparam, o cabelo começa a cair, a unha vai ficando fraca. Então faltava isso no meu dia a dia. Né? E eu, cardiologista clínico, eu não queria ser só cardiologista, eu queria ser um clínico também. Quando a gente escolhe essa parte clínica, a gente, né, pelo menos na minha parte, eu gosto de abraçar um pouco de tudo. Hoje o paciente vai no meu consultório, eu tento abraçar, eu raramente, acho que eu não lembro a última vez que eu encaminhei um paciente para outro colega clínico, para um endocrinologista, entendeu? Para um geriatra, eu não encaminho. Um nefrologista, tudo bem, que é uma coisa que eu não vejo mais, às vezes vou encaminhar para um colega nefrologista me ajudar num caso, né? Mas essa parte de endocrinologia, de cardiologia, de geriatria, enfim, até a parte metabólica da ortopedia eu não encaminho para os ortopedistas, vou encaminhar se for uma fratura, se for algo, né? Então, quando a gente tem
essa parte clínica, que a gente escolhe seguir esse caminho clínico, é muito interessante a gente saber englobar tudo e tratar isso. Isso faltava, sabe? Isso não, era uma coisa que tinha um vazio, um buraco muito enorme na minha prática do dia a dia. Eu comentei esses dias exatamente, eu acho que isso tem muito a ver, João, com uma visão meio ocidental da medicina. Quando eu falo medicina, eu estou falando das especialidades de saúde como um todo, tá? Uma visão de enxergar um paciente de forma fatiada, né? Então, se o paciente está com sintoma de depressão, já taca lá um inibidor de recaptação de serotonina, antidepressivo, não funcionou, sei lá, tenta um tricíclico e é medicamento, né? E vai para o psiquiatra geralmente. Tá com dor, dor articular, vai para o ortopedista. Aí tá com problema de hipertensão, vai pro cardiologista. E aí, lá pelas tantas, esse paciente está tomando 5, 6, 7, 8 medicamentos, muitas vezes alguns medicamentos até para combater efeito colateral de outros, e vira aquela miscelânea. E na medicina oriental já é um pouco diferente, né? Isso que você acabou de falar. Eles já têm uma visão mais holística da pessoa, né? Já tem uma visão como que a pessoa funciona, que é um ambiente que precisa estar organizado. Somente a medicina chinesa, que a gente conhece um pouco mais, precisa ter toda uma estrutura, essa estrutura tem que estar equilibrada, e muitas vezes o problema de depressão que o cara tem lá tem nada a ver com tem a ver com o intestino. Esse cara está desbiótico, está com leaky gut, né? Não está produzindo serotonina, por isso que não está chegando lá, né? Para dar um exemplo. E aí você citou um negócio muito interessante, que foi a questão do colesterol, que eu queria entrar um pouquinho nisso, aproveitando que você é cardiologista. A gente faz exame, todos nós, faz exame, lá faz a check-up, né? Vamos chamar de check-up. E dá lá o colesterol, meu caso, né? Fiz exame agora, meu colesterol deu 247. Tá lá a faixa, né? Depois a gente vai conversar sobre essa faixa, que essa faixa não é bem assim. Até 190 tá normal, passou de 190 alto, ou seja, meu colesterol teoricamente alto. Você vai para não estou dizendo que são todos, mas você vai para um profissional, tá alto, tá aqui estatina. Aí toma estatina, dá dor no corpo. A dor no corpo tem que tomar analgésico, aí dá dor no estômago, aí tem que tomar os prazóis, aí vai zoar seu intestino. Aí fator triste não funciona, aí não absorve B12, aí vai ficar deprimido, aí depois vira aquela bagunça. Por causa de um medicamento, que você nem precisava. Então, voltando a essa questão do colesterol. O colesterol, ele é tão problemático assim mesmo, ele tem que ser abaixado de qualquer custo. Ele é uma molécula necessária. O que é uma faixa segura? E o que realmente vai aumentar a chance da pessoa ter um infarto, ter um AVC, ter um problema cardiovascular? Olha só, na verdade, a doença cardiovascular, ela ainda não foi desvendada, o mecanismo real do problema. Isso eu consigo falar agora, que eu tenho 13 anos de cardiologia, tá? Eu tenho um volume muito grande de atendimento. É o que eu falei lá no início, isso é ciência, meu consultório é ciência, e quem quiser falar de fora que não sei o que, aí eu não vou entrar nessa discussão, mas porque ele é vivência, e eu vejo... Pode argumentar, mas argumenta com ciência também, né? Exatamente. E eu vejo, até hoje eu estou confuso em relação ao que causa as doenças cardiovasculares. O interessante, quando eu abri a minha visão para outros tipos de tratamento, que eu vi que o leque abriu para a gente ver como é que aquele organismo está, se aquele organismo está saudável ou não. Porque quando você ia no médico antigamente, era o quê? Colesterol total, frações e triglicéridos, Isso. sódio, potássio, ureia, creatinina e hemograma. Geralmente era isso. Glicemia. E glicose. Glicemia. Aí depois veio a hemoglobina glicada também no meio. Ponto final. Era só isso. E se aquilo tivesse de acordo, sua saúde era boa. E quase todo mundo está de acordo, né? E se o colesterol tivesse alto, dava o remédio de colesterol, o colesterol vai regularizar, aí agora ficou tudo perfeito. Perfeito. E aí quando eu fui abrindo, né, o horizonte dos estudos, de sair um pouco daquela medicina mais engessada, aí a gente foi descobrindo
a homocisteína, Sim. o ácido úrico, que é a gota ela inflama, ela aumenta aumento das doenças cardiovasculares, homocisteína, ácido úrico, a PCR ultrassensível, que é um marcador também, a lipoproteína A, ApoA e ApoB, enfim, aquilo foi abrindo aquele leque, eu falei, opa, ferritina, né? a ferritina, alta inflama, eu falei, opa, então agora eu consigo ter uma visão melhor como está a saúde desse paciente. Porque no consultório eu via que não era só baixar, diminuir o colesterol, que ele ficava saudável. Isso para mim já estava claro. E aí a gente vai estudando bioquímica de novo, a gente vai estudando tudo novamente, a gente vai voltando para estudar para depois aplicar aquilo de novo no dia a dia. Mas voltando aqui no colesterol, quando eu comecei a abrir a cabeça que o colesterol não era tão... malvado assim, eu ainda trabalhava em hospital. Eu comecei a fazer medicina porque eu entrava em hospital, eu amava o cheiro de hospital. Olha que hoje eu não gosto mais de hospital, né? Tudo passa. Então, quando eu comecei a faculdade, eu entrava dentro do hospital e falava, nossa, esse cheiro é muito legal, eu quero trabalhar dentro de um lugar desse. E eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro, eu trabalhei alguns anos na unidade coronariana, que é tipo um CTI do coração. Sim. Chama UCO, unidade coronariana. É uma unidade de problemas nas coronárias. Então, a gente só via coração ali dentro. Eu trabalhei bastante tempo numa unidade dessa. E o hospital que eu trabalhava já era o sistema, né? Integrado ali e tal. Então, a gente evoluía tudo no sistema do hospital. E aquele paciente que já tinha passado lá, ele estava no sistema. E quando ele voltava, a gente colhia a história dele que tinha no sistema. Então, como eu trabalhava nessa unidade coronariana, várias vezes eu via pacientes que já tinham infartado, que passou por lá 5, 7 anos atrás, e depois de 5, 7 anos atrás voltaram por a doença ter progredido. Às vezes ele tinha uma artéria que não era tão obstruída, que nesses 7 anos ela obstruiu, ou às vezes ele tinha uma que era obstruída, botou stent, e a outra obstruiu. E depois de 7 anos aquele stent também começou a dar problema. Enfim, aí a minha cabeça já estava mais aberta, eu já estava mais ligado nisso. Então eu evoluí, aquele paciente ele tomava o remédio de colesterol desde que ele teve alta. Tomando certinho. Certinho, desde que ele teve alta 7, 8 anos atrás. Aquilo já fazia parte da prescrição dele, da receita de bolo dele. Eu falava, uai, mas o cara tem um colesterol que tá bom, esse paciente tem um colesterol bom, tá tomando esse civastatina há 7 anos e entupiu de novo. Não pode. Não pode. Se esse remédio é milagroso, assim, né? Se é bom desse jeito, né? Se é bom desse jeito, por que tá obstruindo de novo? Perfeito. Entendeu? Então aquilo ali já... Aí eu fui... Acendeu uma luz vermelha, né? Tem alguma coisa errada. Tá errado, isso tá errado. E como a gente trabalha muito, né? O médico trabalha a mais um pouco. Trabalha, cada vez mais, né? A gente trabalha muito e a gente liga um pouco automático também. Então a gente já vai ali, desenvolve o trabalho, faz tudo certinho, mas não vai ficar questionando muito. Ele já usava simvastatina? Vamos continuar com a simvastatina, porque ele já infartou. Mesmo se o colesterol estiver lá no pé, 80 de colesterol, não, mas ele já infartou, ele tem que continuar com a estatina. Porque se tirar a estatina, ele vai morrer. Tem esse protocolo na associação ainda, né? Demais. Infartou, acabou. A estatina infartou é eterno. Eterno. E às vezes erra até a mão, né? Porque às vezes vai pegar um paciente com colesterol de 80, que é muito esgotado, depois a gente pode falar esses detalhes. Vai ser falando lá atrás do outro de remédio, a gente chama de polifarmácia. O paciente ele é uma farmácia ambulante. Uma caixa de sapato cheia de medicamento. Uma caixa de sapato cheia de remédio, é uma polifarmácia. E aí, Moacir, o que acontece? Eu comecei a ver que às vezes a gente prescrevia muito medicamento que não tinha tanta necessidade. Hoje acontece isso muito no meu consultório. Vem os pacientes de polifarmácia, o que eu faço? Eu tiro muita coisa que não tem necessidade. Suspende, pelo menos metade. Não, é sério. E ele já melhora muita coisa só de suspender coisas ali. Somente idoso, né, irmão? E vai tomando um monte de coisa que não está precisando. E o outro colega passa por ele, aí ele já tomava aquilo do outro médico, ele vai e deixa. Eu não. Se eu acho que não deve, ele não vai tomar. Ele está pagando a consulta para mim, para ele ir o quê? Para ser avaliado. Para ser avaliado. Exatamente. De forma holística, agora nós falamos. Né? Não é porque ele está tomando o colega, eu não quero passar por cima da conduta do colega, não é isso, né? Mas eu tirar a medicação que eu acho que não deve ser usada, ele está pagando ali, ele está, né? Foi indicado por alguém hoje, 99% dos meus pacientes é indicação.
Eu tenho até Instagram, né? Tem internet, que eu acho Nós vamos passar aqui no final. que todo mundo devia ter isso. Todos os médicos têm que ter isso. Com certeza, todos os médicos deveriam ter. O futuro é esse. Todo mundo tem que comunicar hoje pelas redes sociais. Tem que comunicar. E de alguma maneira a gente está ajudando as pessoas, tá? Quando a gente vai trazendo informações, eu gosto de fazer alguns vídeos. Eu não sou tão constante, mas de vez em quando eu tenho um sistema interessante que eu gosto de fazer, que isso a gente acaba ajudando as pessoas, né? Então, quando o paciente vem no meu consultório, às vezes só da gente diminuir o número de medicamentos, você já tem um resultado legal com ele, sabe? Então, a gente tem que entender, gente, que remédio ele é bom. Sim, eu uso medicamento para meus pacientes. Eu uso medicamento, às vezes, para depressão. Depois que eu ajustei tudo e não teve uma melhora, aí eu vou, isso aí realmente, essa depressão aí, tem que entrar. Esse cansaço seu, às vezes, você pode estar deprimido, está muito ansioso, vão te tirar do olho do furacão, vão prescrever um antidepressivo. O paciente está hipertenso, gente, eu vou prescrever antihipertensivo, remédio, claro. Lógico. Então, eu sou um médico que prescreve remédio. Só que eu sou um médico que eu não gosto da polifarmácia. A gente vai usar pontual aquilo que realmente E muitas vezes depois até suspende, né? Muito. Eu tenho vários pacientes que eram polifarmácias que hoje, às vezes, não usam nada. Né? Não, você deu, por exemplo, um inibidor de recaptação de serotonina lá qualquer, inicial, porque tava agudo, tinha que, né? Depressão, da E aí você faz o ajuste, né? Muitas vezes, às vezes o intestino está desbiótico, você provavelmente, né, desinflama, trata ali. Às vezes é uma B12 que está... B12 baixo, um ferro baixo. Um ácido fólico baixo. Isso. Cada vez mais os psiquiatras estão prescrevendo o ácido fólico, que é o metilfolato. Perfeito. Eu venho observando isso. Cada vez mais eu venho prescrevendo. Eu vejo que o ácido fólico ele age mesmo no cérebro de várias maneiras interessantes. Então, às vezes, está com ácido fólico esgotado, a gente dosa o ácido fólico, mas prescreve metilfolato, né? Metilfolato, sim. A gente dosa no ácido fólico. Porque aí você dá melhor homosteína, né? Exatamente. Ainda baixo homosteína. Exatamente. Então, eu doso muito ácido fólico. Eu vejo o ácido fólico de 3, 2, 4, um ácido fólico interessante acima de 30. Então, aí o paciente ansioso, está meio depressivo, a gente dá o ácido fólico na forma de metilfolato, né? Com a B12 otimizando. E ferro, outras coisas, ajusta o tireoide. Ele já, ponto, doutor, tô ótimo. Já melhora. Aí já pode até suspender a medicação. Vários. Às vezes a gente suspende depois. Então, é isso. Tem que ter um acompanhamento próximo. E tem que pedir exame, gente. Na hora que fala assim, eu vejo isso muito, Moacir. Uma crítica, hoje tem médicos que eles se preocupam em criticar outros colegas para ganhar visibilidade nas redes sociais, sabe? Eu vejo isso muito. Tá tendo cada vez mais, tá? Ele não usa a internet para passar informações interessantes, ele usa para criticar. Fazer react, né? Entendeu? Fazer aquelas bobeirinhas ali. Porque às vezes, o médico... Outro dia eu tinha um congresso da endocrinologia, aí teve um colega médico que estava com um microfonezinho pelo congresso e veio perguntando para as pessoas, o que você mais que você mais te dá arrepio quando um médico... já vi esse pessoal, já. Quando um médico da integrativa pede exame. Subir vitamina D. D. Já vi. Aí tem um que falou assim, pedir insulina de rotina. Você tá brincando. Sério? Um endocrinologista falou isso. Pedir insulina de rotina. Ele avalia só a glicemia. O que eu mais vejo no consultório, glicose e hemoglobina glicada normal, com insulina altíssima. Vamos falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Nós vamos falar depois disso. Isso é importantíssimo. Para quem é diabético aqui, eu mais vejo, né? O paciente com a glicada excelente, a glicose boa, na hora que você vê a insulina está altíssima. Já tem uma resistência insulínica absurda. E a própria endocrinologia criticando de pedir uma insulina em jejum. Perfeito. Né? Então, às vezes, aqueles exames que a gente pede, todos eles têm um fundamento. Não é uma lista de exames só para falar que a gente está pedindo exame. Porque quando o paciente senta com a gente vai destrinchar um por um. Nós vamos falar sobre a APO, a EPO, B, por quê? E a D está alterada, o que isso pode trazer? Nós vamos falar da insulina que está alta. Ele nem sabe o que é insulina. Pra você ter ideia, outro dia eu atendi uma outra paciente. Você sabe que tem... Achei interessante outro dia. Tem o diabetes do tipo 1, o do tipo 2 e o tipo 1,5, né? Tem 1,5? 1,5. Depois, se tiver tempo, eu não vou explicar o que é o 1,5. O diabetes do tipo 1,5 é o diabetes LADA. O que é o diabetes LADA? É aquele paciente que ele já tem próximo dos 40 e tantos, 50, que ele tem uma doença autoimune no pâncreas, geralmente, só que o pâncreas não é consumido todo, igual no diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 geralmente é um diabetes que inicia na infância e adolescência. Sim, é congênito. Né? Então, geralmente é na criança ou no adolescente. Às vezes no adulto também pode dar. Que é autoimune, né?
o próprio corpo vai destruir o pâncreas e ele Sim. tem que usar insulina. O tipo 2 é o contrário, né? Tipo 2 eu falo, é o diabetes Tipo sem 2 é vergonhice. péssimos hábitos de vida. É o da sem vergonhice. É, É sem o paciente que está vergonhice. comendo errado e está parado. O paciente começou a fazer atividade física como certo, ele sai fora do diabetes tipo 2. Cura! Eu falo Cura. que cura, falo assim, não, diabetes não tem cura. Ah, se tem. Lógico que tem. Se Eu vejo tem. todo dia no meu consultório. Tem. Paciente melhorando e indo pro caminho da cura, que tomava glifage, tomava coisa e não toma mais nada. E o diabetes tipo 1,5, que é o LADA, que é um deles, né? O LADA é o mais comum, é aquele paciente que é mais de 50 anos, que ele desenvolve uma doença autoimune no pâncreas, só que o pâncreas ainda produz um pouquinho de insulina. Uhum. Não é zerado. Então você pega um paciente desse com insulina de 2,5, uma glicose alta e uma glicada alta. Então, Aí você pensa, não faz sentido, não está produzindo insulina. então como é que você não pede uma insulina no paciente? Na primeira consulta eu já mato o diagnóstico, porque às vezes rodou num monte de endócrino que não pede insulina. Tá tratando a glicose, a glicada dele ali. É verdade, bate na hora. E não pede insulina. Era pra estar alta. Não pede insulina. Era pra estar alta. Era pra estar alta. A insulina dele tá 2, 3, ele produz, mas não é a quantidade de insulina Entendi. que consegue dar conta daquele organismo. Então, o diabetes do tipo 1,5 tem isso já relatado. Alguns médicos usa esse termo, Estão diabetes usando esse tipo termo 1,5. mesmo, porque tem o 3, que é o Alzheimer. Que é do cérebro. É. Mas isso 1,5 não é nada da medicina integrativa, não, tá? Aham. Isso 1,5 é da endocrinologia mesmo. Tá registrado já. Mas só que nossos colegas não estão pedindo insulina. Então, eles vão deixando Eu acho passar. importantíssimo isso. Eles vão deixando passar esse diagnóstico. Então, é importante, né? Eu quero fazer um ano passando essa questão de exame. Eu quero abordar duas questões. Primeiro, essa faixa, porque o que eu observo? As pessoas vão fazer um exame, vai fazer um check-up, né? Tem gente que faz todo ano, check-up. Aí você vai fazer o check-up lá, hemograma, glicemia, colesterol total, um monte de coisa que não serve para muita coisa, que provavelmente vai dar tudo normal. Aí a pessoa chega toda feliz, falando assim, estou ótimo. Esse estou ótimo significa, posso comer o que eu quiser, posso beber o que eu quiser, esse negócio de exercício não impactou minha vida até hoje. E o que eu tenho observado quando você pega esses check-ups? Falta um monte de exame, quer dizer, insulina, bom exemplo, não está em nenhum check-up, certo? Não, nenhum. ApoA, ApoB, quase ninguém pede. Não, Homocisteína, o colesterol é perigosíssimo, todo mundo morre de medo, mas homocisteína ninguém está preocupado. Ninguém pede. Ninguém pede. A própria insulina, glicada já pede, né? Glicada já pede. E você tem, tirando isso, você tem resultados que está dentro da faixa de normalidade que nós observamos hoje que não tem nada de normal. Então, alguns exemplos clássicos aqui. Como que pode um exame de insulina, por exemplo, ele variar dentro da faixa de normalidade de 3 a 23? Não é faixa de normalidade, né? Como é que pode uma pessoa que tem uma insulina de 3 e uma insulina de 23... O cara que tem insulina de 23, ele já está com síndrome metabólica mesmo. Ele já está com a cantose nígra, né? Tá. Que é aquela mancha. Sim, a mancha clássica. Muita gente acha que aquela mancha do pescoço é uma caraquinha que o paciente, que a pessoa não lava a pessoa. Não, gente. Aquilo ali é resistência insulínica. Aquilo ali... o Tim Maia tinha, né? Tim Maia a cantose nígra, ela pode dar também na face. Dá. O Tim Maia, ele tinha. É clássico de insulina. Eu tenho um amigo de infância aqui de Caratinga, eu fiquei anos sem encontrar com ele, a gente encontrou e estava bem cheião. E a gente tem muita liberdade e o homem você já viu, né? A gente não perdoa. Aí na hora que ele chegou, um dá uma zoada no outro, não sei o quê. Aí depois eu conversando com ele, eu falei, cara, agora é sério, você tá diabetes tipo 2, tá com resistência insulínica. Eu não preciso nem ver exame, né? Não, Só olhar pra você tá louco, rapaz? Como é que você tá falando isso? Você tá com uma mancha no rosto. Isso é resistência insulínica. Perde peso que a mancha vai sumir. Isso mostra que sua insulina tá alta. Né? Não, e aí dá, sei lá, 21. Aí ele vai virar pra você e falou assim, deu 21, tá dentro da faixa. Dentro da faixa. Eu não tenho problema. Não tem problema. Porque tá dentro da referência. Pois é. Aí você tem que sentar pra explicar. Mas olha a minha preocupação com relação a isso. Porque você tem uma faixa que fala lá que tá normal e nós sabemos que não tá. E aí vale para vários exames. Por exemplo, insulina, acabamos de dar o exemplo aqui, né? Uma insulina ideal, né? Não sei o
padrão que você usa lá, mas ideal, abaixo de 5. Insulina boa entre 3 e 5. Ideal. Abaixo de 5. Trabalhar com padrão Eu ouro. fiz a minha, deu 6, eu já fiquei preocupado. Eu falei, mas tava voltando de férias e tal. Eu falei, provavelmente é isso. Aí tá lá, até 23 tá normal, não está. Vitamina D, tá lá, acima de 20, tá ok. Não tá baixa. E a clássica B12. B12 de 300. Minha mãe fez, cara. Minha mãe foi no médico. Ah, meu médico é ótimo, adoro, amo ele. Tá. Deu lá. E a minha mãe tá com problemas de memória, tá com raciocínio lento e tal. Às vezes chorando inexplicavelmente. Aí, faz exame, mãe, deixa eu ver. B12 de 300. Tá baixa, mãe. Aí falou assim, não, mas meu médico falou que tá normal, tá dentro da faixa. Eu falei assim, também não sei o protocolo que você usa, mas uma boa B12 aí é acima de 900, preferencialmente. Na minha visão, a B12 de 300 e pouco é uma B12 crítica. Crítica? Na minha visão, ela é crítica. Não é nem aceitável, não. Ah, tá um pouquinho baixo. Não. Na minha visão, é crítica. Você tá sem B12, sua B12 tá horrível. Pra você ter ideia, olha só, em Belo Horizonte, tem um laboratório lá, que a referência da B12 era de 111... Meu Deus! A 411. Um dos laboratórios mais famosos da cidade. Mas é porque isso é uma média do laboratório, né? Não é que eles colocam... Isso é a curva de Gauss. É isso, é uma curva de estatística. Isso. Você pega as pessoas e faz uma média dentro daquilo. Perfeito. Tem gente que vai estar acima de 1.000. Sim. Tem gente que vai estar em 100, mas vai fazer a média ali que vai variar de 300. Mas quem vai fazer exame tá saudável? Estatística, vamos falar estatisticamente. Claro que tem gente que vai fazer exame que tá saudável, mas estatisticamente... Hoje em dia tem a prevenção, né? Antigamente não, quem fazia exame só quem tá doente. Agora até talvez tenda a melhorar. Mas quem tá fazendo o exame... Tá com alguma queixa. Tá com alguma queixa. Ou é mais idoso, já tá com... Então, essa média, ela não pode ser considerada normal. Vitamina D é um bom exemplo. Quem pega só hoje? Então a vitamina D, essa média só tende a cair. E me preocupa muito, primeiro, o paciente nem levar no médico, né? Tá aqui dentro da referência. Tá tudo normal aqui, né? Vou tocar e paciência, né? Tá tudo certo. Vou continuar bebendo, vou continuar comendo o que eu quero, sem fazer exercício e tal. E pior ainda, se ele levar no médico e falar assim, não, tá ótimo. Como que a gente consegue fugir dessa... Porque essa lógica, parece uma coisa boba, o João, mas o que acontece? Pega de novo o exemplo da insulina. Eu estava conversando com uma médica semana passada e falei com ela, olha, eu tenho uma visão que a pior coisa que pode acontecer com um paciente vou chamar de pré-diabético, mas aquele paciente que já está alterando a glicemia, é de ele chegar no posto de saúde e ele receber uma prescrição de metformina. E, sei lá, de glicazida. A pior coisa que pode acontecer na vida desse cara. Porque na cabeça dele, aqueles 2 medicamentos vão ajudar a diabetes dele ou vai resolver o problema da diabetes dele. E ele vai continuar com os hábitos de vida dele, não vai mudar nada. Ele vai depositar a esperança toda no remédio. remédio. Tudo é um medicamento. Entende? É assim mesmo. E aí, de novo, não olha insulina, às vezes nem olha glicada, e faz aquele tratamento, entre aspas, né? Porque a metformina não vai te ajudar, né? Ela melhora a resistência à insulina ali. Também a célula já está lotada de glicose, vai enfiar mais para dentro, não vai resolver. Glicazida nem se fala. E esse paciente não entra naquilo que a gente começou a conversar no início, que é a questão integrativa. Seu meu amigo, vamos fazer um negócio? Em vez de... Não que eu seja contra medicamento, não é quem está tomando, pelo amor de Deus, gente, está tomando metformina, está tomando... Não é isso. Mas o mais importante, nesse exemplo, é você parar de ficar se entupindo de carboidrato, que é o que está te deixando diabético. E é o que vai te curar. Meu pai, tá? Pai insulina dependente. Sabe o que ele faz? Ele come doce e aumenta a dose da insulina. Porque na cabeça dele... Claro que eu já expliquei isso para ele, mas não adianta. Já está com 80 anos, não vai mudar. Na cabeça dele, insulina é remédio. Porque a glicose dele subiu, ele usa a insulina, ela baixa. Mas se ela vai para algum lugar, ela não dissolve. Ela vai para dentro da célula dele. Então ele está obeso, a dificuldade de andar e tudo aquilo. Fora
glicação nos olhos e tal. Porque controlar a insulina, a aplicação da insulina é complexo. É. E a insulina, quando ela passa do ponto, ela engorda. Por que que o diabético do tipo 2, ele engorda também? Porque a insulina, ela faz engordar, né? Faz, é. A insulina também dá massa muscular, né? A insulina dá músculo. Se você der o estímulo, né? Não, às vezes você pega um paciente que está obeso, você vai pesar ele na balança uma bipedância, você vai ver que ele tem uma massa muscular absurda, de boa. Mas também tem muita gordura, ele tem os dois. O halterofilia, eles fazem protocolo de insulina para ganhar massa muscular. Né? A insulina abaixo de 3, tudo, isso é uma lei universal, tudo é equilíbrio, né? A insulina também abaixo de 3, ela vai fazer você perder músculo. Vai. Eu sou compridão, né? Na adolescência me chamavam de linguiça, de salsicha, né? Você pode ter certeza que naquela época, se dosasse uma insulina era 2. Eu já tive pacientes no consultório, muito longínquo, muito comprido, com a insulina mais baixa, e não quer dizer que é diabetes cilada, não. Às vezes ele produz mesmo, o pâncreas dele produz. A minha mesmo. chegou a 2,5, porque eu estava fazendo muito jejum de 24. E aí ela baixou demais. Baixou demais. Tem que tomar cuidado, senão a gente perde massa muscular. Perde massa muscular. Porque a insulina também ela é anabólica. Ela é né? anabólica, é. Então a gente perde massa muscular. É. Então tem que achar esse caminho aí, né? Então, assim, a minha insulina também. Quando eu faço jejum todos os dias, de segunda a sexta. Sábado não. Sábado minha esposa faz um pão de queijo lá, eu como e tal. Mas de segunda a sexta eu faço jejum todos os dias. Para quê? É um mecanismo de quê? De controle da minha insulina. Porque eu paro de comer à noite e vou só almoçar. Então, de 8, 9 horas da noite até o outro dia, meio-dia, 1 hora da tarde, não tem estímulo nenhum na produção de insulina. A última hora que eu comi... Que é maravilhoso, né? Ela vai cair, vai ficar a manhã inteira baixinha, depois vai ter um estímulo só na hora da Que é noite. sensacional, fala a verdade. Insulina baixa, testosterona alta. É, isso. Insulina baixa, GH alto. Tá? Então, quando você pega um paciente que está fora do peso e dosa a insulina dele, geralmente, não é regra, mas geralmente a testosterona é baixa. É. Aí... Até porque ele é mais gordinho e vai ter mais aromatase também, né? Então essa testosterona que já não é lá essas coisas, ainda vai converter para... Mas às vezes nem o estradiol tá alto. Às vezes o estradiol dele tá normal. Tá normal? Normal. Nem sempre ele vai estar aromatizando, pelo menos nos exames de sangue, né? Porque às vezes o exame de sangue às vezes não vai ser tão fiel. Mas só de ter aquela tecido adiposo, ele tá produzindo ali um estradiol ali, né? Era para estar aromatizando, né? Mas ele não pega no exame de sangue, tá? Mas a insulina alta e a testosterona baixa. Aí fala com o paciente. E a testosterona baixa, ela dificulta também a ação da insulina, né? A insulina, ela também... Aí fala, é a corrida dos ratos. Quem vem primeiro? É a testosterona que caiu e fez a insulina aumentar ou é a insulina alta que fez a testosterona cair? Geralmente é a insulina alta que faz a testosterona cair. Então, na hora que a gente baixa aquela insulina, a testosterona aumenta. E é um ciclo tão vicioso e tão perverso que a insulina, que a testosterona baixa também estimula a produção de gordura. Exatamente. Ou seja, você aumentou a insulina, ganha gordura, diminuiu sua... E o GH a mesma coisa, né? O GH ajuda a testosterona mais baixa, você vai acumular mais gordura. É perverso, né? Que é o mesmo ciclo do diabetes. A gente tem que quebrar aquilo ali. De alguma maneira. Tem que quebrar aquilo ali. Então, assim, esses detalhes são importantes, né? Então, por isso que é importante a gente... Por isso que chama medicina integrativa. Tá vendo? Um pouco que a gente tá conversando... É olhar a orquestra toda, né? A gente tá conversando um pouquinho, olha como é que as coisas vão se integrando, né? A testosterona baixa, porque a insulina tá alta. Né? Aí, voltando aqui na B12, você falando das referências aí, a B12 lá de Belo Horizonte, que eu liguei várias vezes pro laboratório. E falou, vocês estão ajudando a adoecer as pessoas. Muda essa referência. E aí, eles saíram de 111 a 411, eu atendi lá em Belo Horizonte um conhecido aqui de Caratinga, que ele estava passando na porta do hospital, ele entrou para dentro do hospital e falou assim, pode fazer uma tomografia, uma ressonância em mim, que eu devo estar com alguma coisa neurológica. Eu estou tomando choque para tudo quanto é lado. Foi no neurologista, um pronto-socorro no hospital lá, o neurologista pediu uma ressonância dele. Viu que não tinha nada, esse cara com medo de esclerose múltipla. Juro para vocês, o que eu estou falando é verdade. Daqui de Caratinga eu atendi em Belo Horizonte. Ele foi no meu consultório, a B12 dele estava, sabe quanto? 150. Não tem jeito. E a referência do laboratório que ele fez era de 111 a 411. A B12 dele estava 150. E um médico que viu falou que estava tudo ok. Tá tudo certo. Eu falei, vem cá. Lá tem uma sala de infusão na minha clínica. Pegou uma B12 boa, botou no soro, já botamos na veia dele, 2 ampolas logo. Falei, daqui 2 dias me manda notícia. Acabou, João Ascãibra, não tem mais nada. Básico do básico. A referência era de 111 a 411. Aí agora a referência é o quê? 250 a 950 de B12.
continua crítico, né? O B12 250, pelo amor de Deus. É, muito baixo. Pra você ter ideia, ó, minha cabeça abriu com a B12 mais alta, eu deixo dos meus pacientes 1.200. Eu sou mais agressivo com o B12, 1.500. Não, mas a B12 é bem tranquila, porque ela tem uma reserva ali no fígado, que a gente tem uma administração dessas reservas K2, essas oleosas, né? D, bem tranquila. A D, aí tem um questionamento muito grande, que se subir de 100, aí aumenta a mas depois a gente conversa sobre isso também, que não vamos derrubar esse mito. Mas há controvérsias também. Não vamos derrubar esse mito, que eu gosto de vitamina D pra caramba. Quem não gosta, eu adoro também. Eu também. A vitamina, aí a B12, minhas crianças, um tem 785, eu dosava B12 já de rotina deles, pequenininho. Ia coletar exame pra manter alto. Pra ver. A B12 deles era, sabe quanto? 1.500 natural. Eu fiquei meio assim, tá um pouquinho alto, não sei o quê. Aí depois de uns 2 anos eu dosei, aí tava 1.000, já tinha caído um pouquinho. Ou seja, quando a gente é novinho, uma criança, ela tá absorvendo tudo. Claro. Tá tudo funcionando a todo vapor. O estômago absorve perfeitamente. Tá tudo em harmonia. A acidez tá ok, né? A acidez tá linda. Então tudo que a gente dá que tem B12, ó, entra. Absorve. A gente tá envelhecendo. Já, fator intrínseco já não tem o mesmo fator intrínseco, né? Então, as crianças, em geral, elas têm uma B12 de 1.500. E por que eu não posso ter? E tem uns estudos recentes mostrando que a B12 é isso, é 1.200. Lógico que uma pessoa que tem uma B12 de 1.000, eu vou mandar ela suplementar para chegar a 1.500? Não. Mas ela tem uma B12 de 600, se eu suplementar ela passar e for para 1.500, eu até gosto. Opa, passou aqui, ó, não, mas tá bom, tá ótimo agora, entendeu? Perfeito. Então a gente tem que usar esse bom senso. A maneira mais só da gente cuidar da saúde, tudo que é bom, a gente joga lá para cima. E tudo que é ruim, a gente joga lá para baixo. Isso é otimização metabólica. Olha como é que fica fácil. B12 é bom, vamos jogar lá para cima. Vitamina D é boa, vamos jogar mais pro alto. Ferritina está muito alto, que ela faz mal, vamos diminuir essa ferritina. O ácido úrico alto faz mal, vamos diminuir o ácido úrico, né? Então quando a gente acha esse equilíbrio, você transforma a vida do paciente, né? Que o ácido úrico é interessante. É o seu caso, né, Edgar? Olha lá, ó. Tava conversando com o Edgar, ele me entrevistou aqui. Aí a gente falei sobre o ácido úrico como marcador inflamatório, né? Hoje está sendo muito usado como marcador inflamatório. Aí eu falei com ele, a gente aprendia, não sei se ainda ensina isso, que o que eleva ácido úrico é purina e pirimidina, né? Aí coração, fígado, não sei o quê, e dá problema. Os miúdos, né? Os miúdos. Aí ele falou que proibiram para ele cerveja e carne de churrasco, não pode, porque sobe ácido úrico. Eu falei assim, deixa eu te contar um negócio. Tira só a cerveja. O que sobe, você quer saber uma bomba ácido úrico? Frutose. E você quer saber aonde está cheio de frutose? Comida processada. Às vezes o cara não come frutose achando que é frutose. Mas toma refrigerante, come a batatinha, é o ketchup, é o condimento, tudo tem xarope de milho, xarope de frutose. Isso detona. Ele falou assim, rapaz, antes de você falar isso, eu já tinha percebido. Eu parei de comer porcaria, meu ácido úrico... Cirurgia você chegou a fazer, né? Não, quase. Quase, né? Quase. Ninguém descobriu o problema dele. Foi uma senhorinha que falou, menino, você não tá com ácido úrico alto, não? 4 ortopedistas. 4 ortopedistas. Olha pra você ver. 4 ortopedistas. Esse menino estava indo para cirurgia. Por isso que eu não encaminho a parte clínica, entendeu? Por isso que eu tomo conta. Porque é isso que acontece. Os colegas estão deixando essa parte passar batida da parte clínica. Então, o ácido úrico é isso que tudo que você falou. Ácido úrico, gente, é açúcar. Quando a gente fala açúcar, pega frutose. Pega tudo, frutose, né? frutose. Mas também é o pão, é o macarrão, é o carboidrato. Então, inclusive o colesterol também, né? Colesterol também. Nós vamos falar sobre isso. Tudo é marcador de resistência insulínica. Tudo. Ácido úrico é um marcador de resistência insulínica. Ácido úrico alto. Tem paciente... eu vejo isso muito no consultório. É muito linda a individualidade, né? Mas voltando aqui, depois a gente fala disso. Voltando aqui. Aquele botequeiro, barriguda, que é a barriga dura... Tô falando assim não, tá? Nem reparei sua barriga. Mas aquele botequeiro da barriga dura. Aí, Edgar. Que junta com a turma toda lá na resenha ali. Que fica comendo miúdo. Aquela crise do ácido úrico dele, principalmente vem de hoje. Da cerveja. A cerveja, no final das contas, ela vira açúcar, gente. Aquilo é carboidrato. Aquilo é pão líquido.
né? E fora que o álcool também é inflamatório, também O não álcool ajuda, né? o Também álcool não ajuda, é. O álcool e o carboidrato ali da bebida. Então, geralmente, é quem está exagerando na bebida alcoólica, que no final vira açúcar, Sim. e disso tudo que você falou, né? Do açúcar em geral, do refrigerante, do ketchup, né? do Processado do e processado industrializado. Então, não é tirar. Você tira esse paciente e faz ele uma dieta carnívora, a dor toda vai embora. O ácido úrico vai cair. Se ele comer só carne, ele melhora. Ué, dieta carnívora. Se botar ele ficar igual a onça, ele comendo carne todo dia e mais nada, acabou o ácido úrico. Cai e a crise de gota vai embora. Falar em dieta carnívora, eu vi esses 2 semanas atrás um estudo sensacional, eu achei que está em andamento ainda. Eles fizeram um negócio muito interessante com relação, voltando ao colesterol. Eu sei que a gente está falando muito de colesterol, mas é importante, porque tem muito mito, as pessoas têm muito medo. Eles pegaram 2 grupos de homens da mesma idade, nas mesmas condições, saudáveis, marcadores inflamatórios baixos, alimentação saudável, faz exercício, os 2 grupos. O grupo controle, eles subiram o colesterol dele através da dieta cetogênica, porque a dieta cetogênica ela tende a subir um pouco o colesterol. Então o colesterol, a média, chegava a 250, 260, 270, alto, os padrões considerados pela cardiologia. E esse grupo aqui não, e com o colesterol baixo. Então a única diferença desses 2 grupos era que esse colesterol estava alto e esse baixo. Só que esse saudável, esse também saudável. Passou 5 anos. Vai ter mais 5, vai durar 10 anos o estudo. Aí eles mediram a artéria por tomografia, angiotomografia. Uhum. Resultado, evolução dos 2 grupos. Nenhuma. Mesma coisa. Ou seja, aquilo que a gente está estudando, que é o colesterol alto, não impactou em nada aquilo que você falou que você observava lá no hospital. Né? No seu caso, o contrário. Que o cara estava usando estatina, mas o colesterol estava subindo. Então, aí vem a pergunta, essa placa, ela sobe porque o colesterol está alto ou porque esse cara está altamente inflamado? Com resistência à insulina, com os marcadores inflamatórios lá em cima, uma dieta péssima. Com certeza. Olha só, voltando aqui, que lá no início eu falei, né? A medicina integrativa é isso, né? A gente vai falando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não, e aí um gancho pega outro. Um gancho vai puxando outro. Então, desculpa aí quem tá assistindo, gente, é porque nós vamos pegando os ganchos. Depois a gente vai cortando o vídeo aqui e vai soltando. Vai soltando. Tenta organizar. O endotélio é a parte de dentro do vaso, né? Sim. O endotélio. O endotélio é o mesmo no corpo inteiro. Eu não entendo muito bem por que a protocolo, às vezes, o pessoal da vascular das pernas é diferente da cardiologia. Que o endotélio das pernas é o mesmo do coração, que é o mesmo da carótide, que é o mesmo da cabeça, né? Nossos vasos, por dentro, ele é o mesmo. Sim, vaso é vaso. Musculatura vaso lisa, Não tem vaso das pernas, vaso da barriga, vaso do coração, vaso do peito, né? Eles são locais diferentes, mas por dentro, vaso é vaso. Então, a doença cardiovascular, a doença vascular, né? O que ela é? Ela é uma inflamação de dentro do vaso, é uma inflamação do endotélio. O que inflama o endotélio? 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. E aí, quando o endotélio começa a inflamar, a machucar, quem vem para cicatrizar? Colesterol. Células. Colesterol, entre outras coisas. Então, se você tem um corte na pele, você tem que ter uma cicatrização desse corte. Tem agregação de células, né? Forma até uma casquinha. Primeiro tem uma fibrina, né? E depois vem e vira casquinha. Dentro do endotélio, acontece a mesma coisa. Passou algo ali, machucou. E tem que ser reparado. O problema é que o vaso, às vezes, é tão pequenininho que na hora que vai fazer aquele reparo, acaba entupindo o vaso. O próprio reparo. Então, o reparo, ele vem para ajudar e acaba prejudicando. Então, o que causa essa lesão endotelial? Se você parar para ler, tem 1 milhão de estudos falando de bactérias. Tem estudos falando de protozoários. Tem estudos que falam de vírus. Tem estudos que falam... O que o excesso da glicose no sangue faz? Ele machuca o endotélio.
Glicação. Glicação. AGE, os AGEs. Isso aí, os AGEs e o RAGEs. Né? Então, qualquer coisa que machuca proteína spike. Proteína spike. Exatamente. Então, tudo que machuca o endotélio gera disfunção endotelial, que gera agregação celular no local e gera entupimento. Então, se você conversar com o dentista fala muito mais do que o médico boca. Eu olho o dente dos meus pacientes no consultório, não é que eu abro a boca e eu olho, não. Porque às vezes eu peço uma PCR ultrassensível do meu paciente, que é um exame que a gente gosta de pedir, gente. PCR ultrassensível é um exame inespecífico. Lá está escrito risco cardiovascular no exame, né? Aumento do risco cardiovascular. Acima de 3 é risco alto, de 1 a 3 é risco médio, abaixo de 1 é o ideal. Isso. Eu gosto de uma PCR ultrassensível abaixo de 0,5. A PCR ultrassensível, ela não é específica de nada. O paciente chega no meu consultório com a PCR alta, ele não está treinando, não está fazendo atividade física, ele é sedentário como mal, eu vou monitorando. Quando ele começa a fazer atividade física, a tendência da PCR é cair. Ali, naquele exame, PCR ultrassensível, mostra que a atividade física é anti-inflamatória. Porque o meu paciente tem uma PCR de 3, 4, 5, 6... Está inflamado. Está inflamado. Começa a fazer atividade física, ele está desinflamando e a PCR cai. Aquele paciente que ele volta... procrastinou um pouquinho. Doutor, eu fiz atividade física toda semana. PCR, continua, eu vou observando. Aquele paciente que eu mudei minha vida, doutor. Estou fazendo tudo. PCR tá alta, a primeira coisa que eu vou olhar é o quê? Boca. Primeira coisa. E é em cheio. Doutor, mas meu dentista, ele tá comigo tem 20 anos, eu fui lá tem 6 meses e falou que tá tudo ótimo. Não tá. Esse tudo ótimo é perigosíssimo. Não tá, porque você já tá magro, você tá com a saúde regulada no geral, tá fazendo atividade física, sua PCR não cai. Aí ele volta lá no médico, eu já aviso no dentista, fala, não quero raio-x panorâmico da boca, eu quero uma tomografia. Raio-x não vê cavitação. Cavitação é uma inflamação que dá, geralmente em dente que já fez algum processo de implante, ou, qual que é o nome daquele outro, que o dente está morto ali, que faz o... Canal. Dente tem um canal ou tem um implante. E a cavitação não dá dor. Ela não dá dor. Tem dente ruim na boca das pessoas que não dá dor. A gente tem essa mania de associar dente ruim com dor. Com dor, é. Não é. Não é regra. Aí o paciente vai lá, volta no dentista e fala, meu cardiologista está me enchendo o saco, que a minha PCR não cai. Ele quer uma tomografia. Pum! Cavitação. E o que essa cavitação faz? Produz citocinas inflamatórias. Aquilo manda a distância. E no próprio local ali está inflamando, tanto é que aumenta a PCR ultrassensível. A PCR ultrassensível... se medir L6 vai dar alto também, provavelmente, né? Se medir L6 vai dar alto também, sim, provavelmente. A leucina vai dar alto. Eu desconfio que, às vezes, em algumas pessoas, até o VHS aumenta um pouco. Né? Até o VHS. Então, voltando na disfunção endotelial, problema dentário pode dar disfunção endotelial, gente. Pode dar... aquelas toxinas inflamatórias, elas pegam a corrente sanguínea, elas machucam o endotélio, a distância, né? Então, as doenças cardiovasculares, o buraco é muito mais embaixo. Não é apenas um colesterol. E aquele paciente não é que vai arrumar o dente e eu vou salvar o coração dele, não é isso. Mas eu estou tirando uma inflamação que pode gerar uma série de malefícios. Porque nós estamos expostos a um bombardeio inflamatório, vamos chamar assim, um bombardeio inflamatório cada vez maior, né? Comida ultraprocessada, por mais saudável que a pessoa seja, aqui e acolá ela acaba consumindo. Álcool. Eu não bebo socialmente, mas no socialmente o álcool vai inflamar. Vai. Você tem excesso de radicais livres cada vez mais, né? Eu brinquei outro dia com relação à vitamina C. Quantas vitaminas você tem que tomar? Falou, olha, esse número não é muito consenso, não. Mas uma coisa eu posso te falar, muito mais hoje do que há 40 anos atrás. Porque o que você está exposto de radicais livres, e essa vitamina C acaba sendo toda consumida para combater radical livre, vai faltar lá para fazer colágeno, pro osso, né? Vai faltar para imunidade, né? Então, cada vez mais. Então, é o que você falou. Não é que vai salvar, mas quanto mais você consegue reduzir essa inflamação, melhor. Se tem uma PCR aqui normal até 3, vamos dizer assim,
E você tem uma PCR de 9, você vai querer ficar com a PCR alta? Ninguém quer. Não. Você sabe que tem um desequilíbrio ali. Não. Né? Então, assim, PCR é um marcador também de inflamação, que pode gerar doença cardiovascular. Então, eu vejo a PCR como algo que está desequilibrado. Né? E quando começa uma atividade física, ela cai. Então, é muito interessante que a atividade física, a maneira da gente provar que ela é anti-inflamatória é através de uma PCR. É tudo de bom, tudo de bom. Dorme melhor, dorme bem. Aí seu GH sobe, sua testosterona sobe. A gente trata, a gente acaba com diabetes tipo 2 é com atividade física. É. E parar de comer tranqueira. É os dois. João, eu queria falar um pouquinho de suplemento, pegando a sua área, cardiologia. Tem um médico, chama Dr. Stephen Sinatra. Ele criou um quarteto que ele chamava que é chamado, né, de quarteto Sinatra, que é o coenzima Q10, derribose, L-carnitina e magnésio. Né? Ele chama de quarteto Sinatra. Sabe que ele é primo do Frank Sinatra, né? Ele é primo do Frank Sinatra? É mesmo? Stephen Sinatra é primo do Frank Sinatra. É pra você ver. Aí, ainda é famoso 2 vezes, então. Né? É aquele livro... O Mito do Colesterol é dele, né? É. Livro sensacional, recomendo. Leitura fácil, não é nada complicado. Então, ele coloca esse quarteto, né? Se você suplementa, e aí ele coloca para suplementar direto mesmo, sem parar. Esses 4 suplementos. Você, na sua visão, para uma proteção cardiovascular, suplementação, vamos chamar de obrigatória, porque, por exemplo, eu considero algumas obrigatórias. Vitamina D, todo mundo está baixo. Magnésio, mesmo que não esteja baixo, mal não vai te fazer. Nunca. Nunca. Até porque a reserva, você tem uma reserva no tecido ósseo, nunca vai te fazer mal. Ômega 3, tá consumindo, ninguém está consumindo ômega 3 suficiente. Que peixe que tem ômega 3? Não tem. E por aí vai. Na sua visão, aí você pode até extrapolar, né? Astaxantina, aí não sei, aí eu quero ouvir de você. Na sua visão, suplemento, cara que quer ter um coração, que é o meu caso, que eu vou viver 120 anos, não sei se você está sabendo, né? O cara que quer ter um coração até 120 anos. Claro, tem outros cuidados, mas vamos bater na tecla suplementação. Na sua visão, o que é mais importante? Tá. É uma pergunta difícil de responder. Porque é o que a gente estava conversando aqui, que a doença cardiovascular ela é muito... Multifatorial. E muito traiçoeira. Tá? Vou entrar numa coisa polêmica aqui. Não é tão polêmica, não. Mas eu acho que os meus colegas estão fazendo errado. O paciente vai no consultório, ele vai lá e roda um eletro. Certo. E o eletro, ele olha e fala assim, você não tem nada, seu coração está ótimo. Só pelo eletro? Só pelo eletro. Primeiro, 50% dos eletrocardiogramas são normais na hora do infarto. Meu pai? Aí, ó. Primeira vez que ele infartou, ele não infartou, ele me ligou, ele me falou que ele fumava na época, ele falou assim, quando eu puxo o cigarro, dói meu peito. Eu falei, tá. Que é vasconstrição, né? Eu falei, eita. Aí eu falei assim, não, mas eu fui no doutor, não vou falar o nome, mas foi lá em Porto Seguro. Aí ele falou assim, fez o eletro, deu normal. Ele tinha tomado 2 atenolol, que é o medicamento que é um beta-bloqueador, né? Medicamento que ele tomava, e fez o eletro, deu normal. Ele estava em processo isquêmico já. Uhum. Com o eletro normal. Ele não tinha infartado, mas ele já estava em processo isquêmico. Chegou aqui no Biocor, a gente trouxe ele para o Biocor, estava 99 já bloqueado. Quer dizer, filetinho de sangue. Estava passando filetinho. Então não chegou a infartar, normal. Né? Chegou no Biocor e botou... Não, ele não chegou a infartar. Ótimo. Não chegou a infartar. Ela é normal. Então, 50% dos eletros são normais na hora do infarto. Isso eu via quando eu trabalhava em pronto-socorro cardiológico. O paciente chegava com dor no peito. Às vezes você bate o olho e você sabe que está infartando. Você fica mais do lado. Tem uns, às vezes, que chegam com dor no peito. Às vezes, ansiedade dá dor no peito. Dá, né? Enfim, confunde muito. Né? Todo mundo ansioso. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Mas aí via infartando, você, tá infartando. Eu falava com as meninas que ajudavam lá, né? Não tira o eletro do peito. Mantém. A aspirinha, né? Uhum. Deixa quieto aí, que nós vamos, de 4 minutos, nós vamos fazer um eletro. Até eu conseguir pegar. Por quê? O protocolo é o quê? Se não alterar eletro, você não manda para hemodinâmica, que é fazer o cateterismo.
Você só manda se o eletro alterar, que é o eletro suprado. Se não é eletro não alterou, você interna e trata como infarto, sem supra, né? Sem um eletro suprado. Às vezes eu pegava um infarto num quinto eletro. Então o paciente chega no consultório, eu nem faço eletro no meu consultório. O paciente chega no meu consultório, faz um eletro e fala que está tudo bem com o coração dele, eu estou sendo irresponsável. É o caso do cara que você deu metformina lá para ele, do diabético, né? Estou sendo irresponsável. É. Aí fala, João, e o teste ergométrico? A mesma coisa. 50% dos testes ergométricos são falso negativo. Falso negativo. E aí, você gosta de teste ergométrico? Eu peço. Por que eu peço teste ergométrico? Eu vou ver se esse paciente vai fazer hipertensão durante o esforço e eu vejo se ele faz alguma arritmia durante o esforço, que é importante. Às vezes, às vezes ele tem um distúrbio de condução, que ele pode fazer uma arritmia mais fatal durante o esforço, que é uma causa de morte. Que acontece muito com o jogador de futebol, né? Demais. Não só com jogador de futebol. Muita gente, às vezes, está fazendo atividade física extenuante. Durante o teste, como se tivesse feito, às vezes ele via que ele entrava em alguma arritmia. E se ele está fazendo alguma arritmia no teste ergométrico, é um sinalizador indireto que ele pode estar isquêmico, que isquemia dá arritmia também. Uhum. Então eu peço teste ergométrico para quê? Para ver capacidade funcional do meu paciente. Se ele faz arritmia durante o esforço, eu não gosto de nenhuma extracisto ventricular no esforço, eu não gosto de nada fora do padrão no teste ergométrico. Se ele faz uma extracisto ventricular, que é uma arritmia benigna, aquilo já me chama atenção. Então, peço um teste ergométrico para isso. O ecocardiograma, o que o ecocardiograma vai mostrar, que é a ultrassom do coração? Vai mostrar o músculo, vai mostrar as válvulas e vai me mostrar os grandes vasos, né? A aorta, os vasos maiores. O ecocardiograma ele não mostra a coronária. Coronária é um vaso muito fininho. Tem sinais indiretos no ecocardiograma que podem mostrar isquemia. Às vezes tem uma alteração da contração, uma alteração segmentar que a gente fala. Mas é raro de acontecer, não é uma regra. Às vezes ele está com, igual seu pai, às vezes está com a coronária com 90% obstruída. Você faz um ecocardiograma dele, o eco vem normal. Então, trabalhar na cardiologia era muito complexo antigamente. Porque você trabalha com elétrico, ele pode dar falso negativo. Você trabalha com teste ergométrico, que pode dar falso negativo. Você trabalha com ecocardiograma também, que dá falso negativo. Como é que você vira e bate na mesa, na hora da consulta, e fala, vai que seu coração está ótimo? Só se você fizer um cateterismo. Mas como é que você sai enfiando um fio para fazer um cateterismo em todo mundo? Não dá. Não dá. E antigamente não, ainda existe, né? A cintilografia do miocárdio, que é um exame muito bom, que eu pedi ele muito, que é um exame que ele vem indiretamente à isquemia. Se você tem uma isquemia, tem uma alteração no padrão ali do exame. Você fica meio borrado, mas você não vê o vaso. Você vê indiretamente. E tem um porém que eu já vi algumas vezes no meu consultório. O paciente, quando ele tem os 3 vasos obstruídos, que são os principais do coração, isso balanceia a cintilografia. Então a imagem vem toda igual. Dá uma falseada, né? Só que ele está trivascular. Entendi. Ele está em tempo de infartar nos 3 vasos. E aí vem normal, que dá uma balanceada. Hoje tem um exame que é padrão ouro. Fez 60 anos, eu peço. Angiotomografia de coronárias. É um exame que não é invasivo e ele me mostra perfeitamente os vasos. Que é o exame do estudo que eu te falei, que eles medem exatamente para medir a placa. Exatamente. Lá em Belo Horizonte tem um médico, um caminho para ele fazer, ele me dá a porcentagem da placa. Como é que tá, exatamente. Descendente anterior tem 20%, coronária direita, 70% a 99%. Vão pro cateterismo na hora. Aí sim, aí cateterismo. Entendeu? Então, a medicina, gente, a máquina veio para evoluir. E os nossos colegas estão parados lá atrás. A clínica soberana mas na cardiologia não. Não é todo mundo que tem dor no peito. Tem vários pacientes de consultório que não tinha nada. Eu pedi anjo TC de coronária, colocaram 5 stents de uma vez. Tava quase tendo morte súbita. E não sentia nada. E outra coisa muito importante, a gente fica com essa coisa muito de dor no peito. Tem muita coisa que não dá dor no peito, né? Muito problema cardíaco que não dá no peito, dá cansaço. Às vezes é que o paciente fala, subi escada e não cansava, tô subindo e tô cansando. Pode investigar a coronária também. Aí ele vai no médico do pulmão, não acha nada, você faz uma anestesia de coronária, já tá obstruindo. Porque não tem uma demanda de oxigênio ali, o coração não tá desempenhando, ele começa a ficar mais cansado. Então, doença cardiovascular é um negócio muito complexo. Então, eu, João Paulo, fiz um corte no meu consultório. Fez 60 anos, com queixo ou não,
angiotensina de coronária, para te saber onde que a gente tá pisando. Só que eu tô querendo já reduzir essa idade. Tô querendo trazer para 55. Sim, Tô querendo trazer para 55. Fez 55. Mas tô quase na hora de eu fazer, então. Angiotensina de coronária. Tá na hora Mas de eu faz as coronárias limpas, você fica 10 anos tranquilo. Entendeu? E daqui 10 anos você pede um exame desse, entendeu? E uma maneira boa também de ver é pelas carótidas. Faz o duplex das carótidas, de inflação de abdômen, os vasos estão tudo limpinho, não tem nenhuma placa, não tem nada, a chance daqui também não tem, aumenta. E se aqui tem, a chance daqui ter também aumenta. Então, geralmente eu começo com o meu rastreio cardiovascular por onde? Inflação de abdômen e inflação das carótidas. Se a aorta está limpinha e as carótidas estão limpinhas, a chance das coronárias também está limpa, é maior. Mas também não é regra. Tá? Então, a gente da cardiologia, a gente tem que saber muito bem. É um processo investigativo. Exatamente. É aquilo que eu sempre falo. Você vai num profissional de saúde. É duas coisas que eu tenho para mim e que eu sempre falo para meus seguidores. Médico, você chegou, você já está com certa idade, está lá com seus 70, 75 anos. E você está com algum sintoma, está com a memória falhando, né? Você está com cansaço, uma fadiga, né? Raciocínio lento, mas seja que sintoma for, e o médico falar para você, isso é da idade? Não, isso é da idade, muda de médico. Muda de médico. E outra coisa que me preocupa também, que aconteceu com a minha mãe, né? Não, a senhora está ótima. Pegou aquele exame básico, aquele check-up básico, aquele hemograma, não fala nada. Não, a senhora está ótima. Com uma B12 daquele jeito, né? Não, a senhora está ótima. E ela visivelmente não está ótima. Né? Memória difícil, raciocínio lento, até os movimentos mais lentos. Clássico até pode não ser isso, né? Ela também toma estatina, e nem precisava. Coenzima lá no pé, porque também não suplementa. Então, tem essas coisas. Então, essas duas coisas. Isso é da idade? Não, você está ótimo. São as duas frases que eu acho mais perigosas. Uma pessoa que trabalha comigo, ela teve o diagnóstico do filho de TDAH e com autismo. E tudo bem, pode até ter mesmo, né? Uhum. Mas cadê os exames básicos? Eles já deram um remédio. Um Vivancezinho top. Da receita amarela. Mas não pediu o básico. Eu falei, pode até ser, mas vamos dosar uma B12, vamos ver um TSH, vamos ver o T4, T3. É um adolescente de 16 anos. Nós vamos ver o basicão primeiro. Se o basicão tiver todo alterado, vamos organizar o básico. Melhorou? Ótimo. Não melhorou? Vamos para a próxima etapa. Né? Então, como é que você faz o diagnóstico de alguma coisa se você não pede o básico? Uma B12, um estoque de ferro? Como é que a tireoide funciona? E já dá uma receita com medicamento amarelo. Então, isso é uma medicina. E dá uma tiradinha também de derivado de leite e glúten desse moleque, costuma também melhorar demais. Né? Absurdamente. Talvez está vindo lá do intestino, né? Fala muito, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, mas isso aí é antigo. Se for parar para você raciocinar, o que acontece? O intestino é o segundo cérebro. Muita gente, quando tem algum estresse emocional, que primeira coisa ela quer fazer? Ir no banheiro, diarreia. Não recebeu a notícia, já sai correndo e vai pro banheiro, né? Eles se comunicam ali, né? Vice-versa, de cima para baixo, de baixo para cima. 90% da serotonina é produzida no intestino. De cima para baixo e baixo para cima, eles estão ali falando, né? Então... E se tá zoado ali, meu amigo, você pode ingerir o triptofano que for, que ele não converte 5-HTP mesmo. Não vai converter, vai virar... Quando eu comecei lá na Integrativa em 2014, já falava isso. Agora, a gastro convencional também está falando muito disso. Né? Tá melhorando, né? Melhorou muito. João, tá melhorando. O pessoal tá tomando uma consciência, não sei se pela internet. Isso é internet. Sabe o que está fazendo os médicos mudarem o pensamento? Os próprios pacientes. Porque eles acompanham alguns médicos na internet. Segue alguns e aí já chegam no consultório fazendo pressão. Se o médico não está entendido aquele assunto, ele já abandona aquele médico, já vai para o outro que está entendendo melhor, entendeu? Então, o próprio médico está perdendo o mercado. Falou, opa... Eu tenho que dar mais atenção, a B12 mesmo. Eu tenho que ficar ligado nisso aí. Como é que é isso? O mercado tá me pedindo isso, né? Tá melhorando, tá melhorando. Os próprios pacientes estão mudando isso. Então. Diga, nós estamos com quanto tempo aí, querido? 1h14. 1h14? Cabe mais uma pergunta? E a gente tem assunto pra gente depois fazer mais uns 4. Não, é o que eu falei. Eu tava com... Foi até que a Edgar, a gente bateu o papo aqui.
Aí entrava na vitamina D, eu falei assim, não, se for falar de vitamina D a fundo... Nossa, a gente fala de vitamina D, nós vamos ficar uma hora aqui. É um podcast só disso. Só disso. Mas vamos dar uma pinceladinha na D. Duas coisas. Aquilo que eu te falei, com relação àquela faixa, né? Que acima de 20 a D tá ótimo. Como que é o seu protocolo, como que você atua lá na correção da D. Você acha importante ou não associar sempre a D com K2, exatamente porque esse aumento da reabsorção de cálcio, né, você tem esse aumento da reabsorção ali via renal, no próprio intestino você tem uma reabsorção, aumenta o cálcio circulante, e você, sem a K2 e sem magnésio também, né, você acaba aumentando a chance de calcificação nas artérias. Você acha que isso é imperativo sempre usar D com K2? A partir de que idade? Né? E se é realmente necessário, se é interessante, e manter essa D acima de quanto? E por que usar a vitamina D? Porque aí a pessoa fala assim, mas por que eu tenho que usar? Porque diz que ovo tem vitamina D, que peixe tem vitamina D, será que só com alimentação isso não é suficiente? Se eu pegar só, sei lá, uma vez na semana, isso não é suficiente? Como que você trabalha essa terapêutica com a vitamina D? A vitamina D, uma época eu fui um pouco aficionado com ela, sabe? Então eu li muito sobre a vitamina D. Todos nós fomos. Acho que foi uma das primeiras que me despertou assim, aquele interesse. Se não me engano, 1/3 da nossa genética é controlado por ela, ou 2/3 dos nossos genes. É bem relevante. É bem relevante, então tudo vai se beneficiar com a vitamina D. A vitamina D é o seguinte, hoje o meu pensamento é o quê? O que eles falam, João? Qual que é o valor ideal de vitamina D? Eu falo assim, quanto que é o seu paratormônio? Porque eu vou saber se a vitamina D tá boa ou não pelo paratormônio. Uhum. A vitamina D, quando ela entra a nível celular, ela sinaliza para o paratormônio. Então, por exemplo, se eu tenho uma vitamina D de 45, que hoje, por acaso, no consultório eu tive um caso desse, é uma vitamina D relativamente ok, né? Tá 45. Não é o valor que eu gosto. Eu gosto de mais alto, mas tá ok. Entendeu? Mas não é... Hoje eu atendi um com a vitamina D de 15. Então, assim, né? 45, tô aceitando. Tá bom. A vitamina D era 42 e o paratormônio era 45. Sim. Ou seja, essa vitamina D de 42, ela não estava servindo para nada. Porque o paratormônio é mais alto que ela. Uhum. Então, para eu saber... faz sentido. Entendeu? Tá 42. E aí, como é que eu vou baixar esse paratormônio? Aumentando a vitamina D. Feedback negativo, né? Então, vou aumentando a vitamina D, ela vai sinalizando para as células e o paratormônio vai cair. O que é um paratormônio ideal? Entre 10 e 20, na minha visão. Entre 10 e 20. Abaixo de 10, já aumenta a chance de calcificação. Então, um paratormônio que é abaixo de 10, opa, essa vitamina D está muito pesada. Baixa essa dose aí, deixa esse paratormônio um pouquinho mais alto. Para não correr tanto risco de cálculo renal, bababá. Não, e calcificação de artéria, que é o mais preocupante, né? Deixa entre 10, 15 e 20. Tá? O paratormônio. Entre 15 e 20. Muito tranquilo entre 15 e 20. E aí que eu vou saber quanto que é a vitamina D ideal para aquele paciente. Mas eu sempre... Pode falar de dose? Pode falar. Eu sempre começo com 10 mil, no mínimo, para adulto. O meu cálculo é 200 UI por quilo. 10 mil por direto, por dia. Direto, a vitamina D, ela não... Eu tomo 10, tem dia que eu tomo 20. Eu tomo 20 mil por dia. Pois é. A vitamina D, ela não acumula. Se você para de tomar ela cai. Ela cai, rápido. Sim, diferente da B12. Ela é lipossolúvel, mas ela tem uma capacidade de acumulação baixa. Baixíssima. Você tem uma vitamina D que você está tomando, ela tá boa, você para ela 40 dias, ela já volta... Acabou, despenca. Despenca em 40 dias. Despenca. Ela despenca. Eu falo isso com meus pacientes, não para de tomar. E quando fizer exame de sangue, faz tomando. Você parou um mês para fazer um exame de sangue, você perdeu o parâmetro total. Entendeu? Então, vitamina D é o quê? Eu sei que fica mais complexo falar isso. O ideal depende do paratormônio. Por quê? Individualidade. A gente trabalha com individualidade. A vitamina D, mas no geral, eu ponho 200 UI por quilo. No geral, prevenção, para manter mesmo, né? Começa com 10 Se mil tiver UI. baixa, aí vai lá para cima.
10.000 I. O que eu Mas faço? você prefere venoso, se estiver muito baixo? Intramuscular, né? É. Não, nem faço. O que é uma alternativa boa? Tem um paciente com a vitamina D de 15. O que eu mando ele fazer? 600.000 600.000. dose única. Ele vai lá na farmácia e compra 50.000 I em cada comprimido. Toma 12 comprimidos em dose única. Ah, via oral mesmo. Não. Joga 12 em dose única. Ela vai sair de 15, vai para uns 60, 70, que ela não vai estourar. Porque na hora que fala 600.000, todo mundo arrepia, né? Não. Não, tranquilo demais, gente, 600.000. Eu fiz isso a pandemia inteira com meus pacientes. Pacientes novos que me procuravam. E saiu vários trabalhos na pandemia que melhorava demais Posso te o processo falar? inflamatório. Pra mim, E a gente não podia falar isso no YouTube. Não podia falar. que eles iam negacionista e... Não, a plataforma derrubava. Derrubava, tá vendo? Derrubava. Tá vendo como é que a gente viveu censura? Ó, eu fiz uma anotação mais ou menos de 100 e poucos pacientes durante a pandemia, de todas as idades, tô falando de adulto, tá? De idoso, de 80 e tantos anos, obeso, que o obeso é inflamado e o Covid inflama, crônico, piorou. Crônico. Paciente, as pessoas, né, que eu joguei meu nome no Facebook, falei, ó, quem pegar Covid pode entrar em contato com a atendente de graça. Eu fiz isso. Todo mundo que falava assim, João, no WhatsApp, deixei meu telefone, tô com Covid. Eu falo, atravessa a rua, vai na farmácia, compra 12 comprimidos de 50.000 e toma em dose única. Nenhum deles foi pro hospital. Nenhum, nem idoso, nem obeso, nenhum com a vitamina D. Eu passava outras coisinhas também, acetilcisteína, né? Mas eu tenho certeza que é a vitamina D. E quando ela tinha que ser usada antes de vir a inflamação pesada, né? Porque ela barrava a inflamação. Ela modula a inflamação, né? Ela barrava a inflamação. Ela é moduladora da inflamação. Então, Moacir, como eu uso muita vitamina D nos meus pacientes, eu vejo, paciente teve dengue, vitamina D cai. Paciente resfriou, vitamina D cai. Paciente teve Covid, vitamina D cai. Eles se adoecem e vão no meu consultório, eu já peço para dosar, eu vejo. Então, mesmo você usando a vitamina D todos os dias, quando você adoecer, ela vai cair. Então, o que você pode fazer quando você adoece? Mesmo usando, você dá mais uma dose de reforço. Dose de ataque. Começou, dá uma dose de ataque ali, porque vai consumir ela, e ela vai diminuir a inflamação. A vitamina D é muito seguro. Até 20.000 I é muito seguro. A partir de 20.000 I, aí você tem que ficar mais de olho, entendeu? Então, assim, aquele paciente, quando ele vai no meu consultório, vitamina D, todo mundo chega a vitamina D baixa, em média, entre 10 e 20.000 I por dia, e depois eu vou entendendo aquele paciente, vindo para hormônio. E aí, não sei se já ouviu falar no Cícero Coimbra. Demais. Sou fã do Cícero. Talvez seja a maior autoridade do mundo em vitamina D. Com certeza. É o que mais sabe de vitamina D no mundo. Eu assisti muita palestra do Cícero e eu estou na fila para fazer um estágio que ele tem anos. O Cícero, ele fala muito isso. Entre 10 e 20.000, gente, fica tranquilo. E teve uma vez que teve uma entrevista dele com outro neurologista lá em Brasília, um neurologista que era contra a vitamina D e ele a favor da vitamina D. Um debate. Aí o neurologista convencional falou, mas esse trabalho aqui mostrou que a vitamina D não interfere em nada na esclerose múltipla, não sei o quê. Aí o Cícero, que é jeitão dele, ele pegou e falou, mas esse trabalho fez com 2.000 I de vitamina D. Mas, Moacir, como é que 2.000 mata nem barata, né? Mata nem barata. Meus meninos tomam mais que isso e os menininhos de 5, 7 anos. E você sabe que no Brasil, suplemento só pode ir até 2.000, né? Eu sei. Vitamina D só pode ir até 2.000 I. Só pode até 2.000. É lei. Entendeu? Então, então, vitamina D, ela depende muito. Mas, para responder essa pergunta, entre 10 e 20.000. Tá? Não vai, gente, usando 20.000, não. Começa com 10.000. É mais ou menos pelo peso. Entendeu? Eu vou pelo peso. E depende também do quanto tá, né? Se tiver baixa demais, aí você tem que entrar com uma dose maior, né? Eu faço 15, isso. Dose de ataque. Tem que entrar com a dose grande. Dose de ataque e deixo 10.000 de manutenção e vou sentindo o paciente, entendeu? O que a doença autoimune ela faz? Quem tem a doença autoimune, no geral, tem uma resistência da ação da vitamina D. Então, o que o Coimbra chegou nessas doses altas da vitamina D? Porque para ele chegar num paratormônio entre 10 e 20, ele tinha que usar muita coisa para conseguir chegar lá. Então, por isso que ele chegava em dose muito alta, porque ele direcionava ele trabalha com as doses, ele passa de 100, assim, suave. Eu tenho um primo que trata com ele que usa 300.000. Entrou em remissão esclerose múltipla, está bem, já tem anos. É mesmo?
eu fiquei anos sem encontrar com esse primeiro até bem financeiramente, ele falou que rodou o mundo inteiro para tratar esclerose múltipla e não melhorava. Aí foi pro Cisto, ele tomou 300 mil. Ele falou, João, você é médico, você não vai acreditar nisso. Eu falei, rapaz, sou fã do Cícero Coimbra. Ele falou, mentira. Você é fã dele? Ele falou, demais. Aí ele foi me contar a história dele. Ele tá em remissão da esclerose deve ter uns 18 anos. Olha pra você ver que sensacional. Coco. E aí a vitamina D em dose alta, a mulher dele é nutricionista, a ex dele, e tem uma cabeça muito aberta, ela falou, João, eu acho que essa vitamina dele é tão danada, porque ele come mal, ele tá fora do peso, o estradiol dele nem aumenta, a testosterona dele é alta. Ele fala que tem um monte de benefícios que eu tenho certeza. Mas a vitamina D estimula a testosterona, né? Tá com a vitamina D de 18, a testosterona. Você põe ele 70, 80, a testosterona aumenta. Aumenta. Né? Então, entre 10 e 20 mil, uma basicão 10 mil UI para adulto. Tá? Criança aí mais ou menos de 100 a 150 UI por quilo, que é a dose certa para criança. Eu vou pela dose e vou vendo o paratormônio. E às vezes o paratormônio também não cai, mesmo se aumentando a dose da vitamina D, porque precisa de ativação também. Essa vitamina magnésio, riboflavina. A B2, ela ajuda a ativar a vitamina D e levar para a célula. Então, às vezes, você entra com a dose mais alta de vitamina D e o paratormônio não cai, às vezes tem uma sinalização que ele está com deficiência de riboflavina também, o paciente. Porque riboflavina não é fácil de a gente dosar no sangue, é caro. Entendeu? Então, assim, aí você põe uma riboflavina... E é besta suplementar também, né? Não, se tomar muito também não vai... Não, eu sou mais agressivo com o riboflavina. Eu pus 50 miligramas. 50. 70, 50 tá 100. Então, né? Então, assim, às vezes a vitamina dela precisa também de uma riboflavina para ativar. Então, mas o arroz com feijão é 10 mil I pro adulto. Perfeito. João, foi um prazer, cara. Vamos colocar aí as suas redes sociais, né? Colocar o seu... Eu tenho certeza que todo mundo já quer consultar com o João, né? Obviamente. Acho que vocês vão ter dificuldade em marcar, mas ele vai deixar aqui o consultório, o seu Instagram, o seu endereço, se você quiser deixar aqui também. Fique à vontade, coloca o seu contato aí para a turma que quiser avaliar com você lá. Não só o coração, mas a saúde como um todo, né? Aí o contato eu vou falando aqui mesmo, né? Pode falar. O meu Instagram é Dr. João Paulo Cimini Leal, que é o meu nome com sobrenome. O Cimini é com C, né? C-I-M-I-N-I. Então, mas acho que bater Dr. João Paulo, não tem muitos Dr. João Paulo. Não, mas é bom colocar aí, viu, Edgar? Dr. João Paulo Cimini Leal, que vocês me acham lá. Pode me chamar que tem uma equipe lá que direciona. Chamar o João, ele responde na hora lá. Pode me chamar lá que tem uma equipe que me ajuda. O problema é marcar, tá, pessoal? O problema é marcar a consulta, mas vai com fé, a gente sempre dá um jeitinho. Fala que vocês viram ele aqui, ó, no Saúdecast, assistindo o Saúdecast. Então eu tenho prioridade para consulta lá. Pode, o pessoal do Saúdecast, eu dou até um desconto. Tô falando, vou dar um pessoal. incentivo. Quem segue Moacir Rosa só tem vantagem, pessoal, só tem vantagem. Pessoal, não me segue lá nas minhas outras redes sociais. Primeiro, vai seguir o Instagram do João Paulo, claro, né? Vai seguir o Instagram dele. E aqui vocês estão no YouTube, não me segue lá no Instagram. Tá no Instagram, não me segue lá no YouTube. Tá no YouTube e no Instagram, não me segue lá no TikTok. Tem que me seguir, pessoal. E logo, vamos estar lançando aí um produto sensacional para quem quer usar as redes sociais, quem quer usar a internet, quem é profissional de saúde e quer dinamizar as redes sociais. Eu vou ensinar como, tá? Saúdecast, nós vamos ter episódios todas as quintas-feiras. Sempre vou chamar alguém... Acho que do nível do João aqui é difícil, mas nós vamos fazer força para trazer pessoas de diferentes orientações. Nós vamos trazer gente que fala de alimentação, de hormônio. Nós vamos tentar trazer as maiores referências do Brasil no quesito saúde. Exatamente para isso, para você ter mais energia, mais saúde, melhorar a sua longevidade, fazer igual eu e o João. Vamos viver até os 120 anos, viu, Sim. João? Vamos junto nessa. Você vai estar no meu aniversário de 100, tá? De 120 eu não vou fazer aniversário não, mas de 100 eu vou fazer. E quero ir no seu de 100, tá? Com certeza. João, obrigado de novo. Foi um prazer, privilégio ter esse bate-papo com você. E vamos deixar aqui um convite aberto, se o pessoal gostou do nosso bate-papo, e o pessoal começar a pedir,
A gente senta aqui Nós vamos ser... e vão ter mais 10 horas de conversa. Pode ter certeza. Aí a gente fragmenta, a gente separa. Aí nós vamos falar de um assunto específico. Mas esse aqui, ó, tem que me seguir no Instagram, tem que me seguir no TikTok e tem que seguir o João lá no Instagram dele, porque nós vamos soltar cortes desse material aqui, pessoal. Então vai ser os cortezinhos mais curtos. Quem quiser ver o material completo vai estar lá no YouTube. Por pouco tempo no meu canal, daqui a pouco vai ter o canal específico do SaúdeCast, mas aproveita e vai lá ver no meu canal. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e não perca o nosso próximo episódio. Até lá, pessoal.